lembro a você que tem um filho, uma criança sob sua responsabilidade, que você enviou ali para o culto infantil, que você se lembre de, ao final do culto, ir lá retirar a criança para levá-la com você. Senão, como eu sempre digo, ela fica aqui na igreja, tá bom? A não ser que você queira deixar a criança, se for muito bagunceira. Aí a gente leva embora para a gente, tá bom? Glórias ao nosso Deus por seu grande amor, um dia de muita alegria, de muita celebração por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa igreja, em nossa comunidade. Agora que as crianças saíram, os irmãos intercessores aí nesse círculo de oração em pé já podem se sentar e tomar o lugar das crianças agora, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos lá. Nós estamos numa série em Filipenses, estamos na nossa penúltima mensagem, na semana que vem a nossa última mensagem em Filipenses. É uma série temática dentro da carta de Filipenses, seguindo expositivamente os textos, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Na semana passada, nós fomos instruídos pela vida do presbítero Jonatas a respeito de como para nós há sempre ganhos se ficamos aqui, vivemos para Cristo, e se somos levados pela morte, estamos em mais lucro ainda, porque encontramos com o nosso amado. Portanto, nós nunca perdemos, e isso dá um outro sentido de narrativa para a nossa história. Tudo dando certo. Zero problemas. Talvez 1 ou 2 óbitos, mas é a taxinha já esperada, tá bom? De sobreviventes vai ter em torno de 85% ou 90%. Bom demais. Eu quero convidar você para ler o texto em Filipenses capítulo 1, dos versículos 27 a 30. O texto é projetado, mas eu convido você a acompanhar o texto na sua Bíblia também. Nós utilizamos aqui a NVT, tem em todos os aplicativos, a nova versão transformadora, mas se você tem outra versão com você, Almeida Corrigida, atualizada, NVI, sendo a Bíblia como ela é, está valendo, tá bom? Diz assim o texto da Palavra de Deus: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que eu enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Vamos orar mais uma vez? Deus poderoso, nós te agradecemos e te louvamos por teu grande amor, porque o Senhor tem sido generoso para conosco, nos dando tua palavra, nos ensinando, ó Deus, a tua vontade, revelando a nós o teu querer. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito mova nosso coração nessa noite, nos dê direção para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Quando nós nos deparamos e nos encontramos com alguém que tem uma narrativa de vida, uma história, episódios cotidianos muito mais sérios e desafiadores, nós costumamos fazer reflexões a respeito da nossa própria experiência. Então, às vezes você assiste um documentário que fala sobre a vida desafiadora num país muito pobre, ou você ouve o testemunho na internet ou pessoalmente de um missionário pregando o evangelho num país desafiador, ou quando você vê o testemunho de uma mãe ali com seus 5, 6 filhos, criando-os intencionalmente nos caminhos do Senhor, ou quando você vê alguém que sofre de uma doença crônica ou até mesmo terminal, em casos muito extremos, e você se compadece disso e percebe que no fim das contas, talvez eu e você tenhamos o hábito de dar mais proporção e mais importância a coisas na nossa vida que não são tão importantes assim. Essas últimas semanas, estava aí rodando pelo Instagram um vídeo de reação a um outro vídeo. Uma moça famosa aí na internet, famosa por seus perfumes também, chamada Virgínia, se você não conhece, também não está perdendo nada.
ela postou um vídeo seríssimo contando sobre os desafios que ela enfrentou de problemas na coluna depois de ter passado 2 horas encurvada pintando Bobbie Goods. E como isso gerou para ela muita dor nas costas. E aí o vídeo ficou famoso porque são donas de casa carregando criança, rodo, balde, descabeladas, vendo a Virgínia reclamar do porquê ela estava com dor nas costas. Até porque, né? Quem de nós não ficou 2 horas pintando Bobbie Goods e não ficou com dor nas costas? Quando a gente se depara com histórias ou muito mais desafiadoras do que as nossas, ou muito mais fúteis do que aquilo que nós temos vivenciado, o processo de comparação, ele é natural, ele é imediato. A gente olha para a experiência do outro, olha para a nossa vida e coloca em xeque se efetivamente a nossa vida está sendo vivida de maneira correta, sábia, se efetivamente nós estamos remindo o tempo, fazendo um bom uso dos recursos da vida que Deus nos deu. Quando Paulo escreve a carta aos irmãos de Filipos, aqui a carta de Paulo aos Filipenses, ele, talvez não de maneira tão óbvia assim, mas ele também quer, por meio de seu relato alegre, confiante e perseverante, mesmo em tempos muito difíceis, fazer com que os irmãos de Filipos coloquem sua vida, suas prioridades, seu estilo de vida em xeque, em paralelo, de comparação imediata e clara, para ver se efetivamente eles não estão gastando tempo com bobagens. E, meu irmão, este é um perigo que eu e você passamos e somos acometidos do mesmo erro com muita facilidade. Não é difícil que a gente reduza a experiência da vida humana a preocupações muito fúteis e que aquilo consuma o nosso coração, que realmente a bagunça de uma casa e uma louça não lavada façam com que você perca a tua paz do dia, que uma conversa que o teu chefe diz que quer ter com você na segunda-feira tirem o prazer de celebrar o final de semana ao lado da tua família, que talvez o medo de abrir o aplicativo do banco e descobrir quanto tem lá, né? Porque tem gente que não olha o aplicativo do banco, vive na fé. Aí de vez em quando ela abre, seja o que Deus quiser, Senhor, o número que cair é para ser. Aí abriu. Às vezes está azul, às vezes está vermelho, né? Mas seja o que Deus quiser. Mas aquilo te angustia, te tira a preocupação, te tira a paz e te traz muita preocupação. Às vezes você se preocupa com coisas tão pequenas, coisas muito distantes, coisas que até de fato, em último sentido, se te afetarem ou não afetarem, não vão mudar muito o ciclo e o rumo das coisas. Paulo está falando com os irmãos de Filipenses e ele não gasta tempo com outras temáticas, senão incentivar aos irmãos que tenham clareza a respeito do chamado que eles receberam no Evangelho de Cristo Jesus e que eles não tirem esse Evangelho de diante de seus olhos. Que eles não tirem com clareza diante dos seus olhos o chamado e a missão de Deus para a vida deles. Mas, meu irmão, isso é muito fácil de acontecer. Nós importamos nossas agendas e prioridades para dentro da nossa vida e nos esquecemos daquilo que é realmente importante, daquilo que realmente deveria consumir a nossa vida. E o pior disso tudo, nós vivemos uma vida como se estivéssemos de férias e tudo fosse muito fácil e a vida já estivesse ganha e não há nada para ser feito, como se no mundo todo mundo fosse bom, se os dias fossem cada vez melhores, mais esperançosos, que você abrisse, o Datena perdeu o emprego, o Datena não tem nem mais programa, que agora é só alegria e coisa boa, ele não tem um crime com sangue para contar mais na internet, então até o Datena perdeu o emprego, é só alegria, é só celebração, é só coisa boa, gente sorrindo, gente feliz, ninguém está perdido em seus pecados, ninguém está viciado em nada, não tem mais corrupção, é só alegria, e a gente vive como se nada estivesse acontecendo. Mas Paulo vai trazer esse senso de urgência para nós, e o que há de mais precioso, uma das coisas mais preciosas na carta aos Filipenses, é que não é que Paulo esteja num lugar de conforto, num lugar muito confortável, num lugar muito fácil, dizendo, gente, eu sei que pode ser difícil para vocês, mas perseverem, viu? Vão firmes. Não, Paulo está preso. Paulo está vivendo condições que os irmãos de Filipos não conhecem e talvez nunca conhecerão. E ainda assim, a pessoa que mais está sofrendo de alguma forma aqui é a pessoa responsável por incentivar, por motivar os irmãos de Filipos a que vivam uma vida para a glória do Senhor. É isso que ele começa dizendo no versículo 27. É importante
que vocês vivam em sua comunidade. É importante, é muito, muito importante que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Mas então, a partir dos próximos versículos, Paulo vai desdobrar para mim e para você qual é a problemática. Onde está o problema atrelado a decidir viver uma vida para a glória de Cristo Jesus e com base no Evangelho de Cristo Jesus? Qual é o problema escondido nesse cenário? Paulo é alguém que está vivendo consequências imediatas e muito claras disso. Paulo está preso, e não está preso à toa. Está preso por conta do nome de Cristo. Não era a primeira e nem a última vez que aquilo aconteceria. Paulo conta em outros lugares que sofreria uma série de outros assaltos da vida por conta do fato de decidir seguir a Cristo Jesus. Portanto, já de primeira, meu querido irmão, basicamente esse texto quer fazer com o nosso coração nos dar esperança e incentivo diante de uma vida que terá muitos sofrimentos e desafios decorrentes da decisão de seguir a Cristo Jesus. Mas antes da gente começar a entrar efetivamente nesse tema, você precisa de uma reflexão importantíssima anterior. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: olha, Lucas, mas assim, eu estou olhando aqui, estou pensando, eu não sofro pelo nome de Cristo Jesus. Não sofro nada, pelo contrário. Não consigo me lembrar uma vez na minha vida que eu sofri pelo nome de Jesus Cristo. Não consigo me lembrar. Meu querido irmão, isso é no mínimo um alerta. Porque claramente as pessoas que decidem viver a Cristo em todos os lugares, de todas as formas possíveis, sofrerão ataques. Cristo já havia predito isso. E ele havia dito: se eu, que sou o mestre, sofri o que eu sofri, será diferente com vocês? Vocês quererão ser amados, elogiados, benquistos em todo canto? Ainda que há um sentido em que a igreja primitiva, no avanço do início da igreja, tenha conquistado muitos lugares, tenha conquistado muitos ouvidos e muitas estruturas por conta de seu comportamento altruísta, generoso, bondoso, por conta da narrativa do evangelho, sempre haverá quem odeie quem ama Cristo Jesus. E se você não se lembra de nenhuma experiência, de nenhuma angústia sofrida por conta do nome de Cristo, é importante, meu querido irmão, que você coloque a sua vida, eu e você, a nossa vida em clara e direta avaliação. Porque talvez nós não estejamos seguindo a Cristo Jesus em todas as esferas da nossa vida. Portanto, Paulo vai nesse texto nos instruir sobre como podemos permanecer juntos contra as oposições ao Evangelho, por meio de 4 importantes direções. A primeira delas é que precisamos aprender a trabalhar em equipe de maneira comunitária. Em segundo lugar, de que precisamos entender o nosso propósito e nos livrar de todo medo. Em terceiro lugar, precisamos entender que sofrer por Cristo é um sinal duplo para nós e para os que não creem em Cristo. E em último lugar, de que sofrer é privilégio. Portanto, em primeiro lugar, na parte final do versículo 27, Paulo vai nos dizer o seguinte: porque quando eu ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Paulo está estabelecendo aqui o padrão para que eu e você possamos realmente impactar o mundo, fazer diferença na mesma medida, ser perseguidos pelo mundo por conta de nossa fé. Isso só é possível quando trabalhamos juntos. A igreja é uma estrutura que foi criada pelo próprio Deus e não por um homem, como alguns gostam aí de arrogar para si e mentir. A igreja não é uma invenção humana. A igreja é a estrutura criada pelo próprio Deus, inaugurada na ascensão de Cristo Jesus, a volta de Cristo Jesus aos céus, e na descida do Espírito Santo, para que por meio desta estrutura, o povo de Deus pudesse ser conduzido. Ou seja, essencialmente, existem algumas coisas que são inerentes à igreja. São inerentes ao povo de Deus. A primeira delas é o sentido de coletividade. Não há igreja sem coletividade. Não há igreja se você não faz parte de um grupo de pessoas como você,
que tem suas lutas, tem seus desafios, tem suas vitórias, e que por meio de um trabalho mútuo e constante, vivem para edificar umas às outras. Não existe igreja sem isso. Essa história de eu sou de uma igreja lá de Salvador, eu cultuo pela internet. Não, mentira, você não é dessa igreja não. Para com isso. Para com isso. Ah, porque eu sou da igreja tal, mas eu não moro na cidade, então eu assisto o culto da minha casa na internet. Então, isso não é ser igreja. Isso não é ser igreja. Isso fere diretamente a estrutura básica da igreja. É igual gente que casa e quer morar cada um numa casa. Casa e dorme cada um numa cama. Tá? E mesmo se o seu marido e sua esposa roncar, tem que dormir na mesma cama. Tá bom? Bem juntinho. É no ronco e no silêncio. Te prometeu lá no altar. Não pode fugir. Então, o que acontece, meu querido irmão? Ah, mas é que eu sou da igreja tal, porque eu gosto muito do ministério do pastor tal. Ah, e quando é que você vai nessa igreja? Vai todo domingo? Ah, eu não vou, eu não consigo, porque eu moro muito longe. Meu querido irmão, aqui não é igual Israel, não, que o povo ia uma vez por ano no templo, quando morava longe, para oferecer um sacrifício, pelo menos uma vez por ano tinha que ir. Não é assim, eu vou uma vez por ano na igreja, aí eu lavo a minha alma nesse dia, nesse culto, e aí eu ganho energia para o ano inteiro. Não existe, isso é impossível. Isso é impossível. Não tem como. Mas mais do que isso, o elemento coletivo faz com que eu e você precisemos sair do anonimato. Porque enquanto a gente se esconde no anonimato, a gente está numa comunidade como se não estivesse. Porque se você entra numa igreja, ninguém te conhece, ninguém sabe o teu nome, você entra, você sai, de fininho para não ter que conversar com ninguém, não vai em nada, percebe? Você está só consumindo de uma comunidade, sem tirar dela o que há de melhor, que é poder conviver com as pessoas que Deus colocou ao seu lado, e que simplesmente porque são filhas de Deus como você, amarão a sua vida e a sua família, porque sim. Gente que você acabou de conhecer, só porque é filha de Cristo Jesus, filha de Deus, por meio da obra de Cristo Jesus, você já ama essas pessoas, você já quer o bem delas, você já quer servi-las como puder, das melhores maneiras possíveis. Por quê? Porque Deus trabalha dessa forma, de maneira coletiva, e mais, o que Paulo está dizendo aqui, é que eu e você precisamos de uma intencionalidade. Ele diz que ele quer ouvir falar dos irmãos de Filipos, e o que ele quer ouvir falar deles? Que eles estão firmes e unidos num só espírito, num só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Perceba, a primeira parte do que eu li aqui, estão firmes, é o mesmo termo grego, é o mesmo termo original que aponta para a ideia de quando o exército fixa os pés no chão e dali não sai. Quando alguém é militar, policial, do exército, alguma coisa do gênero, né? O meu irmão é policial, e aí, uns tempos atrás, ele teve a formatura da polícia. E a formatura da polícia foi lá no Pacaembu. E aí, juntar aquele monte de soldado lá no Pacaembu, e eles ficaram em posição assim, não sei como que é a posição de soldado, como que é a posição de soldado? Como que é, Elias? Posição de soldado. Ficou em posição de soldado, gente, sem brincadeira, 5 horas a fio. Nisso eu já tinha desistido de ser policial. Pelo amor de Deus, fala que vejo policial andando de carro, 5 horas em pé. Não, pelo amor de Deus. 5 horas em pé, parados assim, um sol, eles de farda. Gente, sem brincadeira, tinha soldado passando mal, desmaiando de tanto calor, farda, e eles parados firmes ali. A ideia do texto aqui é que Paulo quer ver esses irmãos com os pés fincados no chão, de forma que ninguém vai os tirar de lá a respeito do evangelho que eles receberam de Paulo e receberam de Cristo Jesus. Mas mais do que isso, o texto está dizendo que Paulo quer ver eles lutando juntos pela fé. E essa ideia de lutar juntos, ele vai usar lá de novo em Filipenses, lá na frente, quando falar no capítulo 3, sobre os desafios de um atleta, os desafios olímpicos. E aqui ele está falando sobre esse senso de cooperação. O que Paulo está mostrando, meu querido irmão, é que se eu e você não abraçamos o elemento da coletividade, o elemento de time, de irmandade, de parceria, que uma comunidade cristã oferta para mim e para você, nós não estaremos seguros, não estaremos firmes na palavra, e estaremos vivendo à mercê de quaisquer perigos aí fora.
É por isso que não dá para você assistir culto da tua casa na internet, meu irmão. Porque na tua casa, na internet, não tem nenhum irmão lá para te consolar, para te exortar, para te conhecer, para te apoiar. É por isso que não dá para você vir na igreja uma semana e faltar 4 semanas. Porque essas 4 semanas que você não vem na igreja, meu irmão, 3 semanas que você não vem à igreja, que você não vê seus irmãos em Cristo Jesus, é você abrindo precedente, abrindo espaço para que Satanás sapateie na tua vida. Eu não estou falando de teologia da brecha aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que você está perdendo um contato que é muito precioso, meu irmão. Muito precioso. Muito precioso. Nós já nos vemos em culto uma vez por semana. Se você falta, você fica meio mês sem ver os irmãos. Para pensar nisso. Você vem no culto dia 1, aí no dia 7 você não vem, você vem no dia 15, meio mês sem vir à igreja, sem ver um crente, um filho de Deus. Ah, mas pastor, lá na minha casa, eu boto os louvores, está eu e Jesus. E Jesus está, senhor irmão, vai na igreja quando? Fica cantando aqui com muito louvor, vai lá na igreja louvar lá, quero ouvir lá. Que na tua casa é fácil, né? Cristãos precisam de igreja. Não é novo, é antigo, na verdade, de algumas décadas já, esse movimento de desigrejados. Gente que não por conta dos desafios da vida acaba saindo de uma igreja e demorando para se alocar numa nova comunidade. Não, estou falando de gente que realmente acredita que pode ser de uma igreja sem ser de igreja nenhuma. Se você pergunta, ela não vai dizer assim, faz um tempo que eu estou sem ir na igreja. Não, ela vai dizer assim, eu sou da igreja sim. Mas de qual igreja? Eu sou da igreja de Cristo, em todos os lugares, porque onde o Espírito está, ali é a liberdade. Eu sou a igreja, eu sou o templo. Aqui na minha casa eu sou a igreja. Entende? E aí um monte de mentirada escondida nessa história. Talvez por baixo dessa história toda, talvez haja pessoas que se entristeceram com a igreja da qual fizeram parte, saíram de uma igreja e não se encontraram em lugar nenhum mais, mas talvez haja de fato esse desejo de não ser conhecido, não ser pastoreado, não ser protegido, e esse é o pior cenário, meu irmão. O que Paulo está dizendo aqui é que a igreja só vai suportar os perigos e as afrontas do mundo lá fora se formos frequentes, presentes e nos unirmos como igreja. Mas mais, meu irmão, eu quero ampliar os seus olhos para que você veja que quando Paulo fala aqui sobre vivermos firmes num só espírito e num só propósito, Paulo está falando da igreja local, mas ele está colocando os olhos dos filipenses para o reino. Portanto, a igreja de Cristo, para que seja efetivamente relevante onde Deus nos colocou, precisa perceber que há crentes fora desse quadrado aqui, meus irmãos. Que tem crentes espalhados em todo canto. Que tem gente que crê, às vezes, ligeiramente diferente da gente aqui ou ali, mas é filho de Deus. Infelizmente, o advento da internet trouxe a popularização de muitos assuntos importantes, como a teologia reformada e assim por diante, mas também deu voz para uma galera que gosta apenas de criar dissensão, briga e divisão gratuita. Tem gente que é tão preciosista, se é que isso poderia ser chamado de preciosismo, mas tem gente que é tão preciosista, é tão perfeccionista, tão purista em relação à sua teologia, que eu fico imaginando que haverá um momento que ela só vai conseguir estar na igreja, ela com ela. Que se o irmão pensar uma vírgula diferente dela, ele já não pode ser irmão em Cristo Jesus dessa pessoa. E há pessoas que têm Instagrams inteiros e gastam seu tempo, gastam sua voz, falando para milhares de pessoas para comunicar e incentivar esse tipo de comportamento. Meu irmão, Deus criou uma igreja plural, feita de gente diferente, com expressões culticas, com expressões da sua fé de maneiras diferentes. Eu não estou dizendo que nós somos ecumênicos, que nós toleramos quaisquer coisas, não é esse o caso. Mas, meu querido irmão, fale para mim, é de um narcisismo no mínimo duvidoso, gigantesco, o indivíduo realmente acreditar que no céu haverá apenas presbiterianos de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Norte. Não, pelo amor de Deus, meu querido irmão. Lá vai ter gente de todo tipo, inclusive de igrejas que você não conseguiria conviver com essas igrejas cotidianamente, porque não faz parte da sua experiência cristã, não faz parte da tua vida, mas são pessoas que creem em Cristo Jesus, como morto, ressurreto, terceiro dia, creem em Deus Pai, na Trindade, nos pilares da nossa fé. E
E o que Paulo está dizendo aqui, é claro que no mundo globalizado é mais difícil de imaginar esse cenário, mas que nós como igreja avançaremos quando aprendermos a considerar que Deus nos fez para ser um povo, um grupo de pessoas, um coletivo de gente, salva e amada por Cristo Jesus. Portanto, meu querido irmão, algumas aplicações rápidas para o teu coração a respeito disso. Meu irmão, se você não é de uma igreja, vá para uma igreja. Crente tem igreja. Crente tem pastor. Cristãos têm lugar para ir regularmente, cultuar, servir, contribuir, prestar contas, serem cuidados e protegidos. Entende? Crente voando no ar, o inimigo vem, rau. Abre o olho, pelo amor de Deus. Procure uma igreja. Se você tem se sentido bem em nossa comunidade, tem se sentido amado, benquisto, e eu espero que seja esse o caso, faça daqui a sua igreja. Se filie a uma comunidade urgentemente. Isso é muito importante, porque quanto mais tempo você passa longe, mais longe você quer estar e quer ficar. Não acho que você vai ficar, eu vou ficar uns 10 anos na igreja, eu fico com muita saudade, aí eu volto para a igreja. Não, vai ver onde você vai ficar com saudade, pega fogo lá onde você vai ficar com saudade. Não é isso não. Meu querido irmão, uma segunda coisa para o seu coração, aprenda que a igreja é feita de indivíduos que Deus colocou na tua vida para pastorear a sua história, pastorear a tua família, para te proteger, te cuidar, te conhecer. Então essa história de anonimato, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe onde eu moro, ninguém sabe meu nome, isso não é coisa de Deus não, meu querido irmão. Para nós aqui, cristãos têm nome, têm endereço, tem família, tem problema, tem alegrias para a gente celebrar juntos. Ah, não, mas eu não gosto que fiquem se metendo na minha vida. Mas, meu irmão, a vida cristã é feita assim. Esse é o jeito que Deus criou para que eu e você, a gente pudesse melhorar. É gente que vai olhar para mim e falar assim, Wagner, isso não está legal, cara, muda isso. Alguém vai olhar para mim e falar assim, Lucas, eu tenho notado isso, a Bíblia diz o contrário, pare de fazer isso. É assim que funciona. Essa é a dinâmica de Deus para o corpo. E pelo amor de Deus, meu irmão, se você é afiliado a uma igreja de internet, que Deus queime o seu molde em nome de Jesus hoje. Tá? Para com essa história de crente de internet, essa maldição que veio com a pandemia. Crente tem igreja, é endereço. Inclusive hoje nós vamos celebrar a ceia. Tá? Essa história de botar copinho de suco, um pedacinho de pum-pum em cima da televisão, é coisa da Universal. Ok? Crente vai na igreja, ceia junto com os irmãos, olha olho no olho, vive lado a lado. Mais do que isso, Paulo nos ensina também, meus queridos irmãos, de que nós precisamos ter clareza do nosso propósito e tirar de nós todo o medo. Ele fala o seguinte, vocês estão firmes, no final do versículo 27, vocês estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas, não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Há um aspecto positivo e há um aspecto negativo aqui, algo que precisamos fazer e algo que precisamos abandonar. O que precisamos aderir para dentro da nossa vida é clareza a respeito do nosso chamado. Fomos chamados para lutar pelo Evangelho. Lutar para proclamar o Evangelho, fazer nossa voz ser ouvida, mostrar nossas garras para o mundo e dizer que há um único Deus que enviou seu único Filho para morrer por pecadores e que essa é a única maneira de obter salvação e que todas as outras alternativas são fruto de pecado, são coisa de Satanás e não levam o indivíduo para nenhum lugar senão para a perdição. Há um meio apenas de se salvar, que é por meio da pessoa de Cristo Jesus, e nós fomos chamados para escancarar essa verdade ao mundo, essencialmente. Não confunda, a igreja não foi feita para ser partido político, para ser ONG de assistência social, para ficar esticando faixa de Jesus te ama, consultório de psicologia, para dar abraços grátis. A igreja não foi feita para isso, a igreja foi feita e chamada para uma coisa, proclamar o nome de Cristo Jesus. Só a igreja pode fazer isso. Mais ninguém. Mais ninguém pode contar ao mundo que Deus veio nos salvar, como nós cantamos, que Ele nos amou, entregou seu Filho, para que nós pudéssemos proclamar
estas verdades. O texto de Judas, capítulo 1, versículo 3 diz: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, eu entendo que agora devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Meu querido irmão, defenda a sua fé, pise firme no calcanhar daquilo que você acredita, seja insistente a respeito do Evangelho, não tire o pé de lá. Essa história de ser politicamente correto, todo mundo está certo. E tinha um professor que falava que a coisa que ele mais detesta no mundo é a grande roda. Já falou da grande roda? É quando você faz uma grande roda e todo mundo dá opinião na grande roda. E aí, o que acontece é que a grande roda tem um monte de opiniões contrárias, que se contrapõem, mas o mediador fica assim, isso, é isso mesmo, isso está certo. Aí ele pega e fala Z, ela falou A, ele fala Z, ele fala, verdade, isso também está certo. Hoje, mas está todo mundo certo, quem que está errado, quem que está certo de verdade? Se posicione, fale a respeito do que você crê. Eu não estou dizendo para você ser arrogante, ser inconveniente, para destratar as pessoas, pelo amor de Deus, precisamos ser conhecidos por gentileza, bondade, cuidado no falar e sabedoria, mas precisamos comentar, precisamos falar, precisamos nos posicionar, fomos chamados para isso, E aí o que acontece, meus irmãos, é que às vezes as pessoas vão gostar mais, às vezes elas vão gostar menos, entende? E é como diz o poeta, quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência, entende? É o que temos para hoje. Vamos falar sim, que há um sentido para a vida, e esse sentido é Cristo Jesus. Isso vai incomodar as pessoas, vai essencialmente incomodar as pessoas. Mas há um aspecto negativo também, meu querido irmão, algo que não devemos fazer, e Paulo vai dizer que nós não devemos nos deixar intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Meu querido irmão, se tem uma coisa que eu e você não podemos ter é medo. Não podemos ter medo de nada e de ninguém. Você está vendo, e aí o pessoal, né, os desesperados de plantão aí que estão nos grupos de notícias aí para cima e para baixo, que sempre tem uma nova notícia perigosa sobre a política e os movimentos no Brasil para contar. Você viu que agora eles vão fechar as igrejas e transformar em pet shop todas as igrejas? Você viu que, pastor, agora vai ser proibir? Você viu que agora não pode mais? Você viu que agora vai ter que fazer banheiro na igreja para elo, delo? Você viu que agora não pode isso? Você que deixe, que faça, que fale, que decidam. Desde quando esse tipo de coisa decide o rumo da coisa toda? Porque proibiram lá, da porta para lá, da porta para cá é outro assunto. Mas você vai ver, eles vão entrar na igreja, deixa entrar, que fale, que proíba, que venha para cima. Ter medo, eu não entendo isso, gente. Ter medo de proclamar o evangelho, ter medo de falar de Cristo. E eu não estou falando aqui apenas, meu querido irmão, a gente vive num país livre, um país laico, um país de liberdade religiosa, ou seja, para a gente chegar nesse estado, as coisas precisariam mudar muito aqui, né? Estamos bem distantes de um país de perseguição a cristãos. É o caso de muitos irmãos espalhados pelo mundo. Inclusive, na semana que vem, teremos, se Deus quiser, a nossa querida irmã Mohads aqui falando sobre o trabalho missionário dela com os afegãos. Mas o que acontece é que estamos num país livre, mas há outras maneiras de se sentir silenciado a respeito da tua fé. Meu irmão, você já trabalhou ou trabalha numa startup onde todo o teu time tem entre 19 e 22 anos? Tenta falar sobre a Escritura lá dentro. Tenta falar sobre suas convicções a respeito de gênero. Tenta falar a respeito das tuas convicções a respeito da criação do mundo, a respeito do conceito de pecado, de moralidade, de certo e errado. Tenta falar lá para você ver o que vai acontecer. Lucas, eu nem me meto nessas coisas, eu não falo porque eu sei que vai... Fale sim, meu querido irmão. Crie uma torta de climão desse tamanho, do tamanho de uma pizza de 8 pedaços. Faça as pessoas ficarem desconfortáveis mesmo. As pessoas gostam de conforto, de gente que só fala o que elas querem ouvir. Eu sei que há um sentido em que nós cristãos precisamos de sabedoria, diligência na nossa aproximação, mas, meu querido irmão, sempre vai chegar um episódio, pode ser o de amanhã, pode ser o da semana que vem, vai ter um episódio que eles não vão gostar.
Você pode ser o cristão mais gentil, mais bondoso. Vai chegar um momento onde você vai precisar mostrar para o indivíduo que ele é pecador. Porque o Evangelho tem isso estruturalmente em sua narrativa. Se eu tiro a faca do Evangelho, o Evangelho vira uma pena, vira um abraço, vira um afago, vira uma luva de seda. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é um abraço, e no que abraça, a faca vai entrando assim, ó. E o indivíduo vai se vendo pecador. Essa história da igreja, do pastor, do pregador, do amigo, do crente que é legal, politicamente correto, gente boa, é simplesmente alguém que decidiu pegar a parte do evangelho que machuca, enfiar debaixo do tapete, fazer de conta que nada está acontecendo. Mas, meu irmão, se você efetivamente ama alguém, você vai precisar olhar para ela e dizer: meu irmão, você está indo a passos largos para queimar no fogo do inferno. Faça alguma coisa a respeito disso, pelo amor de Deus. Pare de mentir para você mesmo e conheça Cristo hoje. Eu tenho a impressão que se Paulo viesse e conhecesse os cristãos e a nossa abordagem, a abordagem que nós temos no nosso entorno, no trabalho, com a família, ele ficaria assim, horrorizado com o quanto somos acuados, com o quanto tememos ficar taxados disso ou daquilo. Ah, mas se eu falar vão me excluir. Ah, mas se eu me posicionar vão brigar comigo. Ah, mas isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Por que é um absurdo? Eu fico me perguntando, se eu pedisse para os cristãos de hoje fazer uma avaliação das posturas de Paulo no seu tempo. Talvez muitas abordagens de Paulo, pregando para os carcereiros, pregando para as autoridades, expulsando demônios, brigando com gente que tirava dinheiro com o demônio da menina, brigando com judeus, indo para cima por causa do evangelho, seria uma opinião, um posicionamento muito impopular. Muito impopular. E por isso vale a pena ser odiado, meu irmão. Por isso vale a pena ser odiado. Não pelas bizarrices que a igreja, infelizmente, neopentecostal faz aí pela internet afora, tirando dinheiro de meio mundo e enganando. Isso é vergonhoso. Agora, ser odiado porque você diz que é apenas um Deus e que as pessoas estão vivendo uma mentira e que essa história de que a religião que importa é o amor, é o caramba que é amor, meu irmão. Amor tem um nome, amor é Deus e é do jeito dele. Esse seu amor não é o amor da Escritura, é uma mentira. Ou seja, há um sentido, meu querido irmão, que haverá um momento em que eu e você seremos desgostados, seremos inadequados, que você vai precisar olhar para os teus amigos e dizer que os teus filhos são criados de outro jeito. Meus filhos, não. Com os meus filhos, não. Na minha casa, não é assim. Nós não fazemos assim, não falamos assim, por conta disso, disso, disso e disso. Ah, mas... Não. Isso é você e a tua vida. A Escritura ensina diferente. Mas, meu querido irmão, mais do que isso, precisamos aprender a entender que Jesus já havia apontado para o fato de que a gente não tem que temer as pessoas, não. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus diz: não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temos só a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Perceba, Cristo está apontando aqui para um cenário final, de gente que efetivamente é levada à morte por conta do evangelho. Não tem medo de gente que vai te matar, não. Pode matar, pode apanhar, não tem problema não. Essas pessoas tocam o corpo só. A alma eles não tocam. Quem toca a alma e o corpo é o Senhor, que vai as condenar eternamente. Portanto, não tenha medo, meu querido irmão. Fale, se posicione, comunique a verdade de Cristo e perceba, não é uma briga ideológica, não é uma briga partidária, é uma briga eterna, é um chamado de missão, e que, meu querido irmão, nos dá alegria de saber, e hoje o que fizemos aqui, batizando pessoas, ganhando novos irmãos em Cristo Jesus, nos dá a esperança de saber que em muitos casos esse é o meio pelo qual Deus quer que as pessoas o conheçam. Essa história de, pregue o evangelho e, se necessário, use palavras, isso é desculpa para as pessoas não pregarem a Cristo. Eu não sou muito de falar, mas eu quero que as pessoas vejam com a minha vida que eu sou servo de Deus. Meu irmão, o que tem de gente que não conhece a Cristo, que é muito mais honesta que muito crente,
Então, se a pessoa vai precisar conhecer a Cristo olhando para você, senta e espera. Ela precisa ouvir. Ela precisa ouvir. Ouvir é palavras de esperança, mas ouvir palavras que vão aferir. E nós estamos ouvindo essas instruções de um homem que estava preso por conta disso. Preso por conta disso. Não é alguém sem conhecimento de causa, ou sem lugar de fala, para usar uma expressão do nosso tempo. Paulo está preso. É gente que está presa, que já apanhou, que naufragou, que passou fome, que passou frio. Quando a gente vão para cima mesmo. Tem que ir para cima. Se vocês não forem para cima, as pessoas vão para cima de vocês. Não se acoem. Vão para cima, preguem o Evangelho de Cristo Jesus. Há relatos dos nossos irmãos puritanos de que havia uma angústia profunda deles se pelo menos uma pessoa não se convertesse no culto toda a santa semana. Se desse 2, 3 semanas e não houvesse uma conversão no culto nessas semanas, eles já se colocavam em angústia profunda. Gente, o que está acontecendo? Tamanha clareza deles de que se o Evangelho é pregado, as pessoas vão crer em Cristo. Essa abordagem mediana, amigável, legalzona, com todo respeito, meu irmão, não me parece ser a abordagem das cartas para mim e para você, meu irmão. Eu não consigo ver os apóstolos, os irmãos, pedindo que a gente fique cozinhando o galo. Pregue em dando certo. Não em tempo, fora de tempo, dando certo e dando errado. Fala mesmo. Não vimos algumas semanas atrás que Paulo falou, então vou estar preso? Quem que está aqui? Os carcereiros? Então vão ser vocês que vão vir. Perceba. Paulo usando essas situações de perseguição para criar oportunidades para proclamar o Evangelho. Mas o texto continua, meu querido irmão, e nos mostra que há um sinal. Quando nós somos perseguidos, isso é importante para você avaliar a tua própria vida. Quando e se somos perseguidos por conta do nome de Cristo, isso indica algo. O texto no versículo 28 diz, não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Meu querido irmão, quando um artista, quando um político, quando um deputado, um senador, um juiz, um cantor, um ator, um apresentador de TV, se dão ao desserviço de ir contra a Escritura e a perspectiva cristã e bíblica, o que eles estão fazendo ao perseguir a nós e ao cristianismo é dizer para o mundo que o fim deles é condenação. É dizer que para os descrentes, isso é um sinal de destruição e julgamento vindouro, e para nós que somos perseguidos, é sinal de salvação, sabendo que somos parte do povo de Deus. Meu querido irmão, não se incomode quando você ouvir gente criticando o cristianismo. Eles só estão dizendo, eu estou condenado, na medida que você, que é perseguido, tem clareza a respeito da sua salvação. Há uns tempos atrás ficou popular um vídeo daquela atriz Luana Piovani, e no vídeo ela fala em uma entrevista como o cristianismo é um desserviço e os cristãos são todos uma perda de tempo, uma vergonha, porque eles são extremistas e eles não defendem mais o amor, que ela tem uma vergonha da avó dela que era cristã, se ela visse como está a coisa hoje em dia. E eu entendo que talvez lá no fundinho, né, lá no finalzinho, tem alguma crítica válida, se ela efetivamente está criticando essa farra religiosa que tira dinheiro do povo, conhecida como igreja neopentecostal, mas ainda assim a crítica dela é geral. Inclusive a apresentadora diz assim, mas você não acha que você está generalizando? Ela falou, sim, estou generalizando, porque dá para generalizar, eles são todos assim, entende? O que essa mulher está dizendo? Ela está dizendo que ela é condenada a uma eternidade de perdição, é só isso que ela está dizendo. E que está dizendo que quando nós cremos em Cristo e levantamos essa bandeira, isso é um sinal claro de que somos servos de Deus e que há um plano salvador para a nossa vida. Meu querido irmão, haverá muitos momentos, em que nossos inimigos, aqueles que não conhecem a Cristo e que odeiam o Evangelho, terão a impressão em si mesmos de que o mal está vencendo e de que Deus está perdendo. Mas não é esse o caso. O Salmo 73, versículos 27 e 28 dizem o seguinte,
Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Eu fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. O mundo pode achar que eles estão voando, nadando de braçada, mas eles não têm a mínima noção de que a palavra final vem do Senhor. Estão propagando sua sensualidade, estão propagando uma vida dissoluta, indiferente, mundana, imoral, achando que esse é o fim de todas as coisas. Eles não sabem que a palavra final é do Senhor. Abacuque 2, dos versículos 12 a 14, diz o seguinte: que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Acaso o Senhor dos exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta, pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Agora está na moda na internet expor crimes de corrupção em pequenas cidades espalhadas pelo Brasil. Esses dias atrás eu vi uma dessas, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu vi uma destas reportagens que contava de uma cidade que fez uma licitação para compra de material escolar, e a vereadora vai mostrar a mochila comprada na licitação, e ela levanta uma mochila assim, horrorosa, das piores que existe. Assim, pensa na mochila ruim, usou 3 vezes, rasgou, que era a mochila que foi comprada pela prefeitura para dar para os alunos. O custo por mochila era de R$ 97,00. As borrachas na licitação foram compradas a R$ 8,00 cada borracha. Eu falei, gente, você apaga até o passado, pelo amor de Deus. R$ 8,00 na borracha. Uma licitação milionária. Entende? Dinheiro roubado. Talvez a pessoa que está envolvida, ou as pessoas envolvidas nisso, realmente acreditem que ninguém vai saber. Vai dar tudo certo. Ou se eu sou pego aqui, eu escapo ali, daqui a pouco está tudo certo, eu estou bem. Vai dar certo no final. A gente é perseguido aqui ou ali, mas eu tenho iate, eu tenho casa na praia, eu tenho casa em Miami, carrão, viagem. Meu querido irmão, ainda que possa parecer que a vida sem Cristo é muito proveitosa aqui ou ali, há um dia em que o Senhor vai dar a última palavra. Nesse dia, o sinal declarado por Paulo no versículo 28 ficará evidente. O sinal de Deus de que eles serão destruídos e nós seremos salvos. Mas há um último sentido no texto, de consolo para mim e para você diante dos desafios que nós passamos. Paulo diz o seguinte: pois vocês, versículo 29, pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. O que Paulo está ensinando para mim e para você, meu querido irmão, é que sofrer por Cristo é uma bênção. Ser odiado por conta do Evangelho é um privilégio. E que, meu querido irmão, se nossa vida é muito diferente da reputação e do estilo de vida de Cristo Jesus, nós temos um problema sério, meu irmão. Porque quem gosta de ser politicamente correto é uma outra pessoa, que foi quem criou a ideia de ser politicamente correto, já está condenado. Como é que o Deus, Criador de todas as coisas, encarnado em Cristo Jesus, o homem Deus, Filho de Deus, perfeito, sem pecado, sem erro, caminhou aqui pela terra, proclamou as verdades do reino, ele era odiado por um monte de gente, mentia um monte sobre Cristo Jesus, ele foi condenado injustamente, pregado numa cruz, maltratado, e eu e você, belos e formosos, queremos em 2026 ser uma igreja amada, querida e respeitada. Eu, sinceramente, não entendo. Então você está querendo dizer que nós temos que ser odiados e desrespeitados? Talvez sim. Pelos motivos corretos, é privilégio. O problema é quando a igreja dá vergonha, não pelos bons motivos, né? Mas por pecado,
por escândalo, por corrupção, por abuso de poder espiritual, por ficar tentando tirar dinheiro. Isso é vergonhoso. Agora, se as pessoas não gostam de nós porque dizemos que elas são pecadoras, e que essas loucuras todas, com seus nomes e títulos e alternativas e versões da vida, criadas por elas, são loucura de gente que quer agora ficar institucionalizando, patologizando pecados, então nós estamos errados? Então nós seremos perseguidos? Por falar que no fim do dia é só imoralidade? Por falar que no fim do dia é só gente que não conhece a Deus e que quer viver para si mesma? Então nós seremos odiados? Então que sejamos. Então que sejamos. Porque tapinha nas costas conduz à perdição, meu querido irmão. Ah, mas é que é para manter a boa vizinhança, para manter o clima. Vai mantendo o clima, sim, enquanto as pessoas vão sendo levadas a passos largos para o inferno. Eu sei, meu querido irmão, que é difícil considerar esse cenário, porque se você enfrentar essa verdade de frente, você vai gerar muitos desafetos. Agora eu realmente me pergunto, se você ama seus parentes, se você ama seus amigos, se você ama as pessoas com as quais você convive, que não conhecem a Cristo, onde é que você espera chegar? Onde é que eu espero chegar com essa nossa narrativa de politicamente correto? Nós temos os legaizões da roda e da mesa, os gente boa. Ai, pelo amor de Deus, que não seja eu que tenho que falar para fulano que ele está errado. Pelo amor de Deus, mas e se não for você, vai ser quem? Quem será? Você vai esperar as pedras falarem? Vai esperar descer um anjo do céu para falar? Se Deus chamou a mim e a você para comunicar. Acuados, escondidos, amedrontados. Ai, mas e se eu falar? Ah, mas e se eu pregar? O que é que vai acontecer? Meu querido irmão, das duas uma. Ou estas pessoas vão ouvir de Cristo Jesus, vão se perceber pecadoras e vão crer em Cristo, se arrepender de seus pecados e serem chamadas pelo nome de Deus como seus filhos. Ou elas vão ficar mais condenadas ainda. Mas nos dois casos, você fez aquilo para que foi chamado. Lucas, mas se eu falar isso para o meu primo, se eu falar isso para o meu amigo, se eu falar isso para o meu pai, se eu falar isso para o meu avô, se eu falar isso para o meu vizinho, pelo amor de Deus, ela vai ficar brava comigo. Que fique brava, e consciente pelo menos. Que fique brava com razão. Que fique brava, mas você fez a sua parte. Você sabe que você falou, que você contou a boa nova, que você proclamou a verdade do Evangelho. E com isso, meu querido irmão, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Em Marcos capítulo 8, Jesus está ali contando para seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo. Então Pedro vira para Jesus e fala assim, não vai não. Jesus vira para ele no versículo 33 e diz, afaste-se de mim, Satanás. Você só vê as coisas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. E aí então a partir do versículo 34, Jesus diz, preste atenção. Depois chamou a multidão e seus discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, como cantamos aqui, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim, olha, são palavras de Cristo. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, eu também vou me envergonhar dele quando vier na glória de meu Pai com os santos anjos. Meu querido irmão, não fomos chamados para nos acuar e nos envergonhar a respeito da mensagem. Nós temos a notícia, nós temos a boa notícia. Nós podemos contar às pessoas. Em Atos capítulo 5, versículo 41, o texto diz, quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Olha qual era a reunião dos presbíteros, dos pastores da igreja primitiva. Gente, estamos sendo perseguidos, estão querendo nos matar. Olha que alegria, gente, que coisa boa. Glória a Deus, que Deus nos considerou dignos de
de tomar um safanão por conta do nome de Cristo. Olha que alegria, que coisa boa, que notícia boa, né? Deus quiser, morre um ainda essa semana. Aí vai ser festa, que aí estamos sofrendo mesmo. Não, crentes celebram outras coisas hoje. Celebram que comprou um templo novo, celebram que vai ter festa de não sei o quê, celebram que estão prosperando, celebram que os planos estão se concretizando. Quando é que vamos celebrar que estamos sofrendo pelo nome de Jesus Cristo? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que vamos olhar no olho das pessoas que amamos e falar, eu preciso falar uma coisa com você, quer você goste ou quer você não goste, quer você creia ou não creia. Já cozinhamos o galo muito tempo nessa relação aqui. Existe um Deus, nenhum outro. Todas as outras religiões e versões religiosas que existem no mundo são satânicas, diabólicas, mentirosas e conduzem à perdição. Um jeito apenas de ser salvo é nos méritos e na obra de Cristo Jesus apenas, conforme revelado na Escritura. Se você crer e se arrepender dos seus pecados, Deus disse que vai te fazer filho de Deus. Não existe outro jeito. Esse é o único jeito. E aí, você quer isso para a sua vida? É só assim, meu querido irmão. É só assim. Que dia triste será. Porque a gente está cantando aqui, como espero o dia em que verei a face do meu amado e dos meus amados descendo, queimando no inferno. Enquanto eu subo e vejo a face do meu amado e os meus amigos e parentes queimando no lago de fogo e enxofre que arde e ranger de dentes por toda a eternidade. E eu pude falar e não falei, mas como espero o dia em que eu salvo o meu e o resto vai para o inferno. Porque esse é o caso. Esse é o caso. Meu querido irmão, o apóstolo Paulo, em sua sabedoria, em sua dedicação ao ministério de Cristo Jesus, com clareza, veio nos unir e nos encorajar, meus queridos irmãos. Se hoje nós batizamos 3 pessoas, 3 adultos, nós precisamos aumentar esse número. E perceba, eu não estou falando de uma narrativa megalomaníaca, de resultado, igreja em resultado. Não, gente. É porque se nós assumirmos o compromisso de falar de Cristo a nossos filhos, a nossos irmãos, a nossos amigos, a nossos parentes, é isso que veremos. Gente que não conhecia Cristo, vindo a Cristo e proclamando a Cristo como seu Senhor e Salvador. É isso que você espera, é isso que você quer, meu irmão. É ou não é? Se é isso que eu e você queremos, vamos falar, vamos proclamar. Perceba, meu irmão, nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite, e a faremos como um meio pelo qual Deus nos deu para que alimentássemos o nosso coração, nos lembrássemos. A ceia é um ambiente perfeito para que nosso coração seja relembrado e alimentado na certeza de que Deus fez a todos nós um povo que Ele nos chamou para si, para que proclamemos as verdades do Evangelho.